Boa tarde, pessoal. Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Me sinto muito honrado de ter sido convidado pela comunidade, né, para poder fazer essa apresentação de fechamento. E eu também agradeço aos meus amigos pelos feedbacks que foram dados para essa apresentação, né? Olho aqui para o público, vejo vários de vocês. Vou tomar cuidado, Toledo, para evitar ser monotônico, né? O pessoal não dormir aqui, já que é a última apresentação do dia. Aí depois, quem tiver acordado, quem tiver dormindo, eu vou saber se deu certo ou não. Bom, eu começo então, pessoal, com uma pergunta bem direta, tá? Quantos de vocês já tiveram um sonho que vocês consideravam assim que era muito importante que acontecesse na vida? Sabe? Sabe aquele sonho que a gente tem, que a gente imagina e que, mesmo sabendo que é muito difícil que ele aconteça, a gente entende que é muito importante que ele se torne realidade? É disso que eu vim falar hoje aqui. Eu vim falar de um moonshot, né? O moonshot não é só um projeto muito ambicioso. O moonshot é aquela iniciativa que a gente sabe que, se ela se torna realidade, ela tem um potencial para mudar muita coisa. E eu acredito que essa comunidade, a comunidade de agilidade, pode e deve ter um papel de protagonismo nessa transformação, nessa mudança que a gente precisa fazer. Eu vim falar sobre o moonshot a respeito do crescimento integral, de um crescimento que a gente precisa promover que vá além das métricas financeiras tradicionais que a gente usa para medir crescimento e sucesso. E como que eu acabei me envolvendo com essa história de crescimento? Basicamente, na última década, eu trabalhei em organizações que foram empresas de alto crescimento. E também tive a oportunidade de pesquisar outras tantas organizações que também apresentavam esse alto crescimento. Eu tive a oportunidade de, como executivo, passar por 2 aberturas de capital. A primeira foi no PagSeguro, a segunda foi no Nubank. E no PagSeguro eu tive a oportunidade de trabalhar com vários de vocês que estão aqui, no desenvolvimento de uma competência muito especial, que foi a competência de agilidade organizacional. Então, como que a gente ajuda a transformar uma empresa, ela todas as áreas, em uma empresa ágil? Muito além só da prática na tecnologia, na área de produtos. Então, essa foi uma experiência muito interessante. Eu vejo vários colegas aqui da época do PagSeguro, todos colegas muito queridos. E aqui eu faço uma referência especial a Mari Zaparoli. Mari, onde que você está, Mari? Aí, a Mari foi muito importante com toda a equipe para... Oi, Fernando, tudo bem? Foi muito importante com toda a equipe para a gente conseguir dar essa contribuição, de certa forma, criar esse legado que influenciou a transformação em diversas outras organizações também. E por conta dessa experiência com crescimento, eu acabei trazendo para poder discutir aqui com vocês, fazer um mergulho a respeito de 5 competências para o autocrescimento. A primeira competência é a competência de inovação, a segunda é de inovação, a terceira é de experimentação, a quarta, capacidades dinâmicas. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que são essas capacidades dinâmicas. E a quinta e última competência são as nossas queridas e conhecidas práticas de agilidade. A gente vai ver, eu vou procurar mostrar para vocês ao longo de casos, como que a integração dessas 5 competências ajudam essas empresas a terem essa trajetória fantástica de crescimento. Mas quando eu falo de competência, competência não é só saber muito a respeito de alguma coisa. Competência é principalmente a respeito de ação, a respeito de agir. A gente colocar e mobilizar conhecimento para criar valor. 2 tipos de valor. O valor econômico para a organização e, muito importante, o valor social para as pessoas envolvidas nessa produção de valor. E aqui eu paro rapidamente para fazer uma enquete para vocês. Esse tipo de pergunta, ela me intrigou muito ao longo desse processo de aprendizado para poder entender como que as empresas crescem. E aí essa pergunta que eu faço para vocês. Tenho 2 países aqui. Quem acha que a Índia é um país onde apenas 1% das empresas é capaz de gerar a metade de todos os empregos formais na economia? Quem acha pode levantar a mão, por favor? Tá, uma quantidade interessante. O restante eu posso assumir que acha que é o Brasil?
É, acertou quem acha que é o Brasil. O Brasil é o país no mundo, por um determinado período, onde apenas 1% das empresas foi capaz de gerar a metade de todos os postos de trabalho formais. Quando eu me deparei com esse tipo de informação, eu fiquei muito curioso para poder entender, pô, mas que fenômeno é esse? Como que isso acontece? E aí eu descobri que as empresas que são capazes de fazer isso, elas têm um nome. São as empresas de alto crescimento, que aqui nós estamos chamando de EACs. Então, quando eu falar de EAC, a gente está falando de empresas de alto crescimento. E não só aqui no Brasil, por intermédio do IBGE, que publica esse estudo a cada 3 anos, mas diversos institutos de pesquisa no mundo todo usam esses mesmos critérios que estão aqui para classificar empresas de alto crescimento. Então, são aquelas que no início do período de observação têm pelo menos 10 funcionários formais, contrato CLT assinado. Essas empresas também, ao longo de 3 anos consecutivos, ininterruptos, elas aumentam e obrigado. O microfone fez greve, né? A gente começou a falar de funcionário. Então, essas empresas elas são capazes de aumentar o quadro de funcionários numa taxa de pelo menos 20% ao ano. Tá? Essa é a definição para empresas de alto crescimento que ela é usada globalmente. E com isso a gente consegue comparar estudos em diferentes países, porque esse fenômeno não acontece só no Brasil. Empresas de alto crescimento elas existem em vários países ao longo do mundo. E um outro ponto interessante quando a gente fala de empresas de alto crescimento brasileiras, elas em média têm 15 anos de existência. Então, essa narrativa de alto crescimento não é só hype de startup, de scale-up, localizada aqui no Sudeste, a gente observa isso no Brasil inteiro, o que é uma coisa muito bacana. Em média, elas têm 15% do quadro dos profissionais com ensino superior, e pela estatística que a gente vê aqui a respeito da participação das mulheres, a gente vê que tem um espaço ainda que pode ser ocupado, tem uma oportunidade para maior participação de mulheres no quadro das IACs. E essas empresas também, elas têm uma trajetória de crescimento e que, na média, elas começam com 50 funcionários. E o que é muito interessante é que, ao longo de 3 anos, elas praticamente triplicam essa quantidade de funcionários. Então, é um tipo de empresa muito interessante. E aqui, esse gráfico, eu acho que ele torna muito visível a resposta para a primeira pergunta que eu comentei. A gente vê aqui, para o Brasil, no período de 2018 a 2020, um total de 2,4 milhões de CNPJs ativos. Aquela barrinha pequenininha que tem ali são as empresas de alto crescimento que, nesse período no Brasil, eram 28 mil. No total, esses 2,4 milhões de CNPJs criaram 5 milhões de empregos em 3 anos. Só que a metade desses 5 milhões foi criadas apenas por aquelas 28 mil empresas de alto crescimento. Então, isso chamou muito a minha atenção para poder entender esse tipo de processo. Poxa, o que a gente pode fazer em termos de ferramenta de gestão, estratégia, para fomentar o desenvolvimento desse tipo de empresa? Que a gente poderia ajudar numa maior alavanca de criação de empregos. Então, as EACs, elas não têm só essa contribuição muito desproporcional para a criação de empregos. Por quê? Também durante os períodos de crise, de desaceleração econômica e até mesmo de recessão, essas empresas continuam contratando. Esse processo de crescimento ele acontece mesmo em períodos de depressão econômica. E uma pequena parcela dessas empresas de alto crescimento promove inovação no mercado, que são aquelas mudanças que mudam setores inteiros, que criam novos mercados, que criam novos clientes. E é desse pequeno setor agora que eu quero falar. Porque inovação costuma estar associada não com alto crescimento apenas, mas também com crescimento exponencial. Então aqui eu coloquei 3 exemplos, o PagSeguro, o PicPay e o Nubank, porque foram empresas que eu trabalhei como executivo ao longo dessa última década que eu comentei. Então, por exemplo, o PagSeguro em poucos anos, ele aumentou o seu quadro de funcionários em mais de 20 vezes. Ele fez isso enquanto ele promovia uma inovação, porque ele trouxe acesso a meios de pagamentos eletrônicos para milhões de brasileiros que não tinham acesso.
E a partir do momento que eles passaram a ter acesso a meio de pagamentos eletrônicos, eles melhoraram a renda deles, a vida deles melhorou. O PicPay fez algo parecido, ele multiplicou por 10 o quadro de funcionários durante aquela fase aguda da Covid, se lembram? Quando todo mundo estava em lockdown, quando o governo ele precisava distribuir o auxílio emergencial, o PicPay esteve também entre as fintechs para poder operacionalizar, né? De tal maneira que esse dinheiro pudesse chegar para as pessoas que precisavam em situação de vulnerabilidade durante a pandemia. O PicPay fez isso, e ele também criou inovação via pagamento de QR Code anos antes do surgimento do Pix. Um outro exemplo é o Nubank. O Nubank, em uma década, ele foi de poucos fundadores a quase 9.000 funcionários. Enquanto ele fazia isso, ele promoveu a inclusão de milhões de brasileiros, no sentido de dar acesso a crédito para milhões de brasileiros que não tinham acesso a crédito pelas instituições financeiras tradicionais, simplesmente porque estavam negativadas no Serasa. Então, eu dou exemplo de inovação, no sentido de criação de novos modelos de negócios, de fornecer acesso a serviços financeiros especificamente, para uma parte da população que não tinha acesso. Então, essas empresas, elas não apresentaram só um crescimento exponencial, elas também foram um vetor de inclusão em certo grau. E um ponto interessante, estudando esses processos, não só nas empresas onde eu trabalhei, mas estudando casos de outras empresas também, eu pude perceber esses 4 padrões recorrentes no alto crescimento exponencial. O primeiro, essas empresas têm uma estratégia que é voltada para a inovação. O segundo padrão recorrente, elas superam consistentemente premissas estabelecidas, seja a respeito de como uma indústria, um mercado funciona, ou seja a respeito de como a própria organização funciona. Então, esse processo de autocrescimento exponencial vem da superação de premissas que se tornam obsoletas. Só que essa superação, ela caminha junto com o terceiro ponto, que é o desenvolvimento de competências, novas competências, um jeito novo de fazer as coisas, que são necessárias para sustentar esse desempenho cada vez mais exponencial. Uma empresa que é capaz de atender 1.000 clientes é muito diferente de uma empresa que atende 10.000, 100.000, 1 milhão e 100 milhões de clientes. A estrutura é completamente diferente e demanda esse desenvolvimento de competências que eu estou comentando aqui. E por último, empresa que trabalha com inovação e, portanto, tem crescimento exponencial, melhoria incremental de resultado é importante, mas não é suficiente. Então, outra característica que essas empresas têm são as melhorias radicais de resultados. Ok? E quando a gente fala de estratégia para inovação, explicando um pouco melhor, a gente está falando de inovação de valor. Toda inovação de valor tem um tripé. Primeiro, ela cria mercados, ela cria clientes. É como se a gente conseguisse descobrir ou criar um espaço novo de relacionamento entre empresa e clientes de uma nova proposta de valor. O segundo ponto é que esse processo de estratégia voltada para a inovação de valor, ela cria um valor que é compartilhado entre os clientes, entre a empresa e também entre os parceiros. E como que isso é feito? Por meio de uma escolha seletiva de diferenciação de fatores que são importantes para a proposta de valor inovadora que é oferecida para o cliente. E toda escolha daquilo que é importante para o cliente tem uma implicação para a estrutura de custo. Explicando um pouco melhor o que eu estou falando. Esses fatores a gente pode pensar como fatores de competição. Exemplos que tem aqui. Preço, qualidade, atendimento, marketing, a tecnologia que a gente vai usar, como que a gente vai atender para o cliente, assim por diante. Então pode ser uma lista que a gente define de acordo com a indústria que a gente está falando. De acordo com a escolha que cada empresa faz na sua estratégia, como que ela posiciona, se para mais ou para menos, cada um desses fatores de competição, essa empresa define a trajetória dela. Então pode ser uma trajetória que posiciona a empresa no oceano vermelho, então ela vai trabalhar dentro de um paradigma de competição, de rivalidade, pensando o tempo todo no que os concorrentes estão fazendo. E a segunda opção é uma opção de inovação. Se ela cria diferenciação nesses fatores, ela se posiciona de uma maneira diferente no mercado, ela cria uma proposta de valor diferente para os clientes
e ela ganha a possibilidade de criar o que a gente chama de oceano azul, em que ela cria um mercado, em que ela cria clientes e, pelo menos durante algum tempo, ela não vai ter concorrência. E ela pode se posicionar melhor. E isso tudo a gente entende com um pouco mais de detalhe pensando nessa sigla que eu coloquei aqui, que é o CRIE. Então, se você quer criar diferencial competitivo, pense no CRIE, que são essas 4 ações. Exemplo, quando um banco digital decide criar um acesso a serviços financeiros para uma parte da população que não tinha acesso a meios de pagamentos eletrônicos, por exemplo. O segundo exemplo da ação, quando você escolhe reduzir. Quando você reduz alguma coisa, você também está reduzindo a tua estrutura de custo. No caso de milhões de brasileiros que não tinham acesso a serviços financeiros básicos, se você oferece serviços básicos, como uma conta digital, um meio de pagamento, um cartão de crédito simples, isso é mais do que suficiente para a pessoa ter uma vida melhor. E aí, esse portfólio de serviços, mesmo que seja simples, é o básico bem feito. O terceiro exemplo é a ação de incrementar. Quando você escolhe ser um banco que cria um aplicativo com uma grande usabilidade, que mesmo se tratando de um segmento da população de baixa renda, você opta por entregar o melhor atendimento possível, você escolheu melhorar esses 2 fatores de competição em relação à concorrência. Isso tem uma implicação de estrutura de custos também. E a última ação é a ação de eliminar. Se você se definiu estrategicamente como um banco digital, você escolheu não construir nenhuma agência física. A partir desse momento, você tem que ser muito bom no canal digital com o teu cliente. Só que se você não tem agência física, você não tem um custo com aquele ativo que fica construído lá com tijolo na rua. Ok? Em conjunto, essas 4 ações definem como que a gente modula esses fatores de competição. É uma maneira muito bacana da gente explicar para as nossas equipes essas escolhas, é usar o Canvas de estratégia. Visualmente, a gente entende quais foram as escolhas. Aqui eu tenho 2 curvas. A curva azul mostra as escolhas estratégicas para os fatores de competição dos bancos tradicionais e a curva em vermelho aqui mostra escolhas que as fintechs fazem. Então, cada participante do mercado escolhe um caminho, se aumenta, se diminui, se elimina, se reduz, e isso implica diferenciação. Onde que a gente percebe que o mercado é um oceano vermelho? Quando essas curvas são parecidas. Quando você olha os concorrentes, eles são muito parecidos. E a discussão acaba parando onde, pessoal? Preço. Para você ganhar market share, você tem que fazer o quê? Reduzir preço. Porque o cliente olha para você e vê um produto muito parecido entre o teu produto e o produto dos concorrentes. E aí, quem me conhece, eu não resisto, eu sempre faço recomendação de leitura. Estou vendo alguns sorrisos aí. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, eu faço a recomendação desses 2 livros, são autores super qualificados, tá? E, humildemente também, eu coloquei aqui a sugestão de um artigo que eu escrevi para a GV Executivo, relatando a minha experiência profissional com escolhas de artefatos que ajudam a tornar discussões estratégicas mais efetivas. E agora, vamos aqui para a discussão prática, tá? Para a gente passar por cada uma daquelas competências, 5 competências para o autocrescimento, eu vou passar por 3 casos reais, tá? Aqui eu vou descrever histórias de trincheira ali para poder ajudar essas empresas a trilharem um caminho de autocrescimento. O primeiro caso se trata de uma fintech que é um benchmark em experiência do cliente, em CX. Essa empresa, historicamente, ela tinha uma curva de custo de atendimento do cliente em alta, porque o objetivo desde a fundação era crescimento da base de clientes, e a otimização operacional ela veio logo após ou imediatamente a abertura de capital, foi a estratégia escolhida por essa empresa, e ela também já tinha feito algumas tentativas de otimização operacional ao longo da história, mas que deram ruim. O pessoal tentou lá fazer otimização na operação do atendimento ao cliente, mas prejudicou a experiência do cliente. Como era uma fintech com centralidade no cliente, não funcionou, dá rollback, investe mais, porque a experiência do cliente não pode ser prejudicada. E quando eu cheguei nessa empresa, a previsão era de um crescimento da base de clientes de 50 milhões para 100 milhões em apenas 2 anos.
Esse é o tipo de previsão que dá o frio na barriga para qualquer pessoa responsável por operação. Só que o frio na barriga não parou por aí, tá? Ele aumentou quando veio o comunicado da Meta, que é o desafio que está aqui, que é um desafio de ZBB. O que é o ZBB? É o Zero Based Budget. Em outras palavras, é orçamento base zero. Ou seja, meu amigo, a base de clientes vai dobrar e o teu orçamento está congelado pelos próximos 2 anos. Sucesso no seu desafio. Okay? Isso, em outras palavras, significa dobrar a eficiência operacional no lugar onde isso nunca havia sido feito antes. Então, a reação da equipe, que eu coloquei de uma forma educada aqui, foi algo nessa linha. Cara, esquece, esse negócio aqui não vai rolar, não tem a menor chance, a gente sabe, se chegou daqui a pouco tempo, você vai entender que esse negócio não vai dar certo. E aí a gente, conversando, entendeu o seguinte, tinha uma premissa. Sempre que eu vou fazer um processo de transformação, eu procuro entender o aspecto mais fundamental da lógica, da crença das pessoas. Que nesse caso, desse projeto, era isso daqui. Vou ler. Para elevarmos a satisfação dos clientes com o atendimento, é preciso gastar mais. Por quê? Até então, tinha sido assim, naquela fintech de sucesso. Quem podia questionar isso? Tinha tido muito sucesso, abriu capital, um lugar incrível, e era. E aí, o que nós fizemos para poder superar, para poder quebrar essa premissa? Nós superamos essa premissa desenvolvendo 3 competências. É a abordagem que eu vejo. Primeira competência, desenvolvendo o que a gente chama de Workforce Management, WFM. O que é o Workforce Management? É a competência de fazer uma boa previsão de demanda de contato de cliente e você fazer também um bom dimensionamento de atendentes para fazer o atendimento desses clientes. Então, você tem que ser bom em prever o futuro e dimensionar o capital humano para poder atender os clientes, para entregar uma grande experiência de atendimento, principalmente quando a gente está falando de uma base de clientes de 100 milhões. A segunda competência foi a reconexão com os clientes, que eu vou explicar que isso daqui foi uma grande sacada de uma alavanca de cultura. E o terceiro foi o que eu chamei de a reconfiguração da operação. Foram essas 3 competências. Então, o WFM consistiu basicamente no seguinte: quando você tem pessoas que não foram, talvez, tão bem treinadas para executar uma atividade que é altamente analítica, como é o caso do WFM, qual que é a solução mais simples que você pode fazer? Treinar as pessoas. Foi só isso que a gente fez. A gente contratou uma consultoria especializada em WFM, uma consultoria europeia, treinamos ali um grupo de meia dúzia de cientistas de dados e eles especializados com devido treinamento em WFM, com as ferramentas adequadas, que não são aquele plugin do Excel que a gente baixa aí da internet, quem mexe com isso eu já via fazendo assim com a cabeça. Você passa a trabalhar com pessoas treinadas e com analíticos adequados para resolver um problema que é muito importante para a operação. Porque aqui tinha um headcount envolvido por volta de 10 mil pessoas. Então, se eu erro 30% a mais, eu estou falando de 3 mil headcounts a mais no atendimento. Isso tem muito custo. Essa foi a primeira alavanca. A gente treinou a equipe, especializamos a equipe, analíticos corretos, a previsão melhorou e a alocação de headcount ficou muito mais assertiva. A segunda competência é o que eu chamei de a reconexão com os clientes. O que quer dizer isso? Pessoal, essa dica eu acho que é matadora para quem é da área de operações. Tem uma métrica que é a taxa de contato. O que é a taxa de contato? É a proporção de clientes que pedem atendimento em relação ao total de clientes ativos. E como que a gente pode melhorar a taxa de contato? Hipótese: aumente a empatia dos decisores em relação aos clientes. O que eu quero dizer? Chame os fundadores, chame o C-Level, chame os heads de produto, os heads de engenharia e os heads de design para eles mesmos fazerem o atendimento de clientes. Coloque essa galera do top management da empresa para fazer atendimento, pareando com colegas que também fazem atendimento com os clientes. Esse tipo de experiência é melhor do que qualquer relatório sofisticado que você faça tentando explicar os problemas da experiência do cliente durante o atendimento. Isso tem muito poder. Nessa fintech, a gente contou muito com o apoio dos fundadores, a gente fez vídeo,
publicamos isso na empresa e teve uma aderência muito grande. E isso ajudou esses decisores a terem um entendimento completo, não só da experiência do cliente no aplicativo, mas o que acontecia com a experiência do cliente no atendimento quando o produto deles não funcionava bem, que eles haviam desenhado. Então, o que isso fez? Eu vi vários depoimentos. Cara, eu não tinha noção que o meu produto dava esse problema no atendimento. Então, as melhorias que foram feitas, eles mudaram a priorização no desenvolvimento do produto para melhorar a experiência do agente que fazia o atendimento, que melhorava a experiência do cliente. Isso reduziu a taxa de contato em 5 pontos percentuais. Agora, faz a conta de 5% quando você tem uma base de 100 milhões de clientes ativos. E o que foi essa reconexão? Uma vez por mês, durante 1 hora, se você é head de produto, você vai atender o teu produto, interagindo com o cliente. Ponto. E deu esse impacto. A terceira competência é a reconfiguração da organização. Então aqui é aquele menu que a gente está mais acostumado. Ok, qual que é o desenho da estrutura organizacional? Eu preciso de todos esses níveis hierárquicos? A gente reduziu 2 níveis hierárquicos na operação. Segundo ponto, quando eu olhava as métricas, a gente atendia mais de 30 unidades de negócio diferentes no Nubank. Eu tinha mais de 30 pares cross que eu tinha que conversar para negociar como que a gente ia melhorar o atendimento. E aí eu fui descobrindo que cada um tinha o seu conjunto de métricas para poder monitorar o atendimento. Quando eu fiz a conta, sem brincadeira, pessoal, eram mais de 700 métricas. Só que o cliente, ele não é o cliente da unidade de negócio, ele é o cliente da fintech, certo? E aí o que nós combinamos, olha, vamos reduzir essas mais de 700 métricas, e na minha cabeça eu já sabia que ia chegar a uma quantidade muito pequena e chegamos a menos de 1 dúzia. Então com isso a gente conseguia entender o que era melhoria contínua, porque a maioria das métricas tinha o mesmo conceito, nomes diferentes e pequenas diferenças de critério de cálculo. Então, quando você reduz e simplifica tudo isso, a tomada de decisão fica muito mais simples e o entendimento de como esse sistema todo de atendimento com milhares de pessoas está funcionando fica muito mais fácil de poder entender. E foi isso que a gente fez aqui. Isso produziu 2 grandes resultados. Primeiro, a gente conseguiu fazer uma otimização no custo de atendimento pela metade e a gente entregou essa meta não em 2 anos, mas em 1 ano e meio. E sem derrubar sequer em 1 ponto percentual a métrica de satisfação dos clientes. Durante todo esse período, a gente manteve a métrica de satisfação dos clientes no patamar mais elevado histórico que aquela fintech tinha, à medida que a gente ia fazendo a otimização do atendimento. Mas teve um ponto muito interessante também, aqui, a gente fez um trabalho, e aqui a agilidade ela foi absolutamente essencial, que a gente montou um time ágil na operação pela primeira vez, lá. Um time ágil que era multidisciplinar. Então, não era só agentes que faziam atendimento. A gente passou a ter cientistas de dados, depois de muita conversa, muita negociação, consegui trazer. A gente tinha engenheiro de software, a gente tinha um antropólogo também. A gente conseguiu trazer um antropólogo. Foi uma conversa, pô, cara, você está doido? O que um antropólogo vai fazer aqui? Cara, eu estou te pedindo uma vaga. Tá? Eu não tomo decisão sobre um monte de coisa, deixa eu tomar decisão sobre uma vaga. Conseguimos trazer depois de muita conversa. E a gente também, o Cassim está aí, o Paulo Cassim? Não? Ah, tá lá, o Cassim. O Cassim foi o agilista desse time aqui. Tá? Então ele pode... Ô, Cassim, depois confirma, hein? O que a gente conseguiu com esse time ágil? Em apenas 6 semanas, a gente pegou a razão de contato mais casca grossa que tinha, que era o seguinte: o cliente ligava para a gente, ou mandava uma mensagem no chat, eu quero aumento de limite. E a maior parte das vezes, o que a gente respondia? Não. Tá? Então dá para entender por que essa razão de contato tinha a avaliação mais baixa e uma volumetria alta. Por isso que a gente colocou esse time multidisciplinar para resolver a razão de contato mais difícil. Por quê? É isso que os agilistas fazem. A gente ataca o problema mais difícil. Em 6 semanas, primeiro, né? Em 6 semanas, o que esse time descobriu? Eu não vou contar isso agora, quem quiser saber mais dos detalhes aí, a gente conversa. Mas em 6 semanas, eles descobriram maneiras de aumentar em
14 pontos percentuais a métrica de satisfação dos clientes com essa razão de contato que a gente falava não. A questão foi que a gente descobriu melhores maneiras de dizer não. Explicar para o cliente como ele poderia ter o sim. Ok? O agilista, o antropólogo, o cientista de dados, todo mundo foi importante para conseguir chegar nessa ideia. A gente trabalhando sozinho, só com os atendentes, seria muito improvável. Então, esse primeiro caso, ele ilustra a competência de capacidades dinâmicas. E o que são essas capacidades dinâmicas, pessoal? É um nome bonito, mas que significa uma coisa simples. É a nossa competência de navegar na mudança. Então, é aquela competência que nos permite integrar e reconfigurar outras competências. Então, pensando dessa maneira, as capacidades dinâmicas nada mais são do que metacompetências. É uma competência sobre outras competências. E é uma competência que nos permite fazer o sensing, o sizing e o transforming. O que é isso? É identificar oportunidades de inovação. É a capacidade de fazer a gestão de mudança para que a gente seja capaz de aproveitar estas oportunidades. Isso não acontece se a gente não tem a competência de aprendizado organizacional. E, como as capacidades dinâmicas, elas são um campo de pesquisa da estratégia que já tem algumas décadas, a gente tem uma série de instrumentos já validados, muito bem testados, que nos permitem medir numericamente as capacidades dinâmicas nas nossas empresas. E quando eu falo de instrumentos de medição, e aqui eu estou dando alguns exemplos para vocês, são aqueles instrumentos que a gente conhece, né? Você tem várias dimensões de avaliação sobre uma competência, afirmações. Na pesquisa você tem uma escala Likert, desde o 1, discordo totalmente, neutro, até o 7, que é concordo completamente. Você consegue rodar essa pesquisa na empresa e você calcula uma nota, você calcula um score, você mede. Ok? Então, esse é um exemplo de instrumento de medição. E aqui, no segundo caso, para poder explicar outras competências para o autocrescimento, nós temos 10 minutos só? Isso? Então, pessoal, vamos na agilidade aqui. Eu vou pular aqui o segundo caso, que é o seguinte. Foi uma situação de guerrilha que a gente viveu numa outra fintech de meio de pagamentos, com os fraudadores, porque o Brasil tem fraudadores que são extremamente criativos, especializados e competentes também. E ali o que a gente fez foi também superar uma premissa de que a gente tinha que trabalhar sempre com contato telefônico quando a gente está falando de análise de transações de alto risco. E como que a gente superou isso daqui? Trabalhando com agilidade, trocando um processo sequencial para um processo iterativo. A gente conseguiu reduzir o tempo de modelos de machine learning 6 vezes. A gente levava 1 ano para desenvolver um modelo de prevenção à fraude do zero até ele entrar em produção. De 1 ano a gente reduziu para 2 meses. E com isso, a taxa de aprovação ela subiu bastante. Então o cliente ficou mais feliz porque teve uma experiência melhor. Toda hora que ele passava o cartão de crédito, ele passou a ter mais transações aprovadas. Só quem não ficou feliz foram os fraudadores, porque a gente, com machine learning, a gente reduziu as fraudes aí pela metade. E uma inovação que a gente conseguiu fazer foi evoluir os algoritmos de machine learning para que eles também analisassem transações de alto risco. Então, eles começaram a analisar metade das transações de alto risco para fazer a aprovação e reprovação automática daquelas transações. Mas a grande inovação mesmo, ela aconteceu na área de analistas humanos que cuidavam da outra parte das transações que o algoritmo de machine learning não cuidava, porque eram transações de valor muito elevado, de risco muito elevado. Quando a gente eliminou as ligações telefônicas, esse era o processo até então, você era um cliente, você fazia uma transação ali, eventualmente você podia receber uma ligação telefônica de alguém que começava a fazer um monte de pergunta esquisita e você ficava na dúvida se era alguém da empresa ou se era um fraudador, que estava tentando, via engenharia social, conseguir os seus dados, né?
Então, a gente criou um outro processo, que a gente eliminou a ligação telefônica, o que entregou uma experiência muito melhor para o cliente. E como esse analista ele não precisava mais ficar tentando rediscar e conversar com o cliente, ele passou a usar um conjunto de dados diferentes para poder tomar decisão, e ele foi treinado de uma maneira diferente para poder tomar decisão. Com isso, ele se tornou 2 vezes mais produtivo. Isso aqui dá o exemplo de 2 competências, de inovação e de otimização. Essas 2 competências, elas têm um nome, elas são conhecidas por ambidestria organizacional. Tem toda uma pesquisa sobre a ambidestria, já aí desde o início da década de 90, o que significa que tem muita informação disponível para quem quiser se aprofundar mais, inclusive instrumentos e escalas que a gente pode usar para medir. Eu deixo aqui várias sugestões, tá? A gente pode fazer isso via escala tradicional de pesquisa, a gente pode mesclar isso com inteligência artificial também, dá para fazer muita coisa bacana. E aqui eu vou pular o terceiro caso. Não sei, eu tive uma impressão que o tempo ele passou de um jeito relativístico, né? Não sei. Eu vou pular aqui e aí eu faço uma pergunta para vocês, que a resposta, obviamente, é sim. É possível usar uma abordagem quantitativa para a gente ligar competências com resultados? Tá. Competências com resultados? A resposta é sim. Então, se a gente pegar aquelas 5 competências que eu comentei, a inovação, a otimização, a experimentação, capacidades dinâmicas, as práticas de agilidade, a gente pode usar instrumentos, a gente pode usar IA para medir cada uma delas. E a partir do momento que a gente é capaz de medir, a gente consegue calcular essa taxa de crescimento K. Dá para construir uma função, tá? Aqui eu corro o risco de perder metade ou mais do público, né? Por favor, não durmam. Prometo, só tem mais uma equação, aguentem. Por favor, fiquem comigo. A gente pega essa taxa de crescimento K e coloca no modelo representado por aquela equação ali, que é a famosa e conhecida curva S. Onde que a curva S é muito usada, pessoal? Para a gente modelar difusão de inovações. Então, reparem que bacana. Essa nerd tem essa coisa, né, de achar a equação bacana, né, mas eu acho. A equação, a mesma equação, ela consegue mostrar fenômenos de crescimento muito diferentes, tá? Então, no eixo X, a gente tem a passagem do tempo ou o número de iterações de um time ágil, por exemplo. E no eixo Y, a gente tem a progressão, a melhoria de uma meta ou de uma métrica de negócio. E reparem que, dependendo da taxa de crescimento ao longo do tempo, a gente tem padrões muito diferentes. Desde o crescimento bem pianinho, ali com uma taxa baixa, até crescimento que tem um comportamento exponencial, como a gente vê ali. Então, esse modelo, a gente tendo os dados, a gente consegue montar, a gente consegue calibrar. E juntando isso com experimentos, a gente tem fatos e dados para poder explicar um resultado a partir de competências. Agora, embora a gente saiba muito a respeito de como acelerar o desempenho, o crescimento de uma empresa, a gente não está falando de qualquer tipo de crescimento, pessoal, ou de crescimento a qualquer custo. A gente sabe que crescimento econômico, historicamente, trouxe muita coisa positiva para a gente, mas a gente sabe também das sombras que esse crescimento trouxe. A crise climática, o aquecimento global, o aumento da desigualdade no mundo, a precarização das condições de trabalho. Parece que a gente está voltando para o século XVIII, em termos de condições de trabalho, e também toda essa proliferação, esse aumento da saúde mental das pessoas, da piora da saúde mental das pessoas. E tem uma diferença ainda muito grande entre o sonho, a aspiração que eu comentei no início do Moonshot, de um mundo melhor, e a realidade que a gente tem. Tanto que a projeção que a gente tem para 2030 é uma projeção muito ruim. Metade da população do mundo vivendo em condição de vulnerabilidade. Com tudo isso que a gente está discutindo de IA, de tecnologia, eu acho uma vergonha a gente ter esse tipo de discussão ainda no mundo. Não é um problema de riqueza, não é um problema de não ter tecnologia. A gente já sabe mais do que precisa para mudar essa situação. E, desde 1970, a desigualdade ela vem crescendo no mundo. Tanto que, hoje, 8 homens
mais ricos do planeta detêm a mesma riqueza que a metade da população mais pobre. Nos dedos da nossa mão, você tem a mesma quantidade de riqueza que a metade da população do mundo. E 1% da população tem a mesma quantidade de riqueza que todo o restante da humanidade. Os outros 99%. Está muito errado. Né? Não faz sentido. E as consequências a gente já vê aí. A erosão da confiança, a instabilidade social. A gente todo dia tem no noticiário aí informação que vai nessa linha que a gente está falando aqui. Mas eu tenho 3 razões para explicar por que eu acho que a gente vai superar esses 2 dilemas. Por que esses dilemas são falsos dilemas. Não se trata de crescimento ou desigualdade. A gente não precisa escolher isso. E a gente também não precisa escolher entre crescimento e meio ambiente. A gente pode ter essas 3 coisas ao mesmo tempo. A primeira razão é que a gente já superou essas premissas historicamente. Pensa na Revolução Científica, pessoal. A época lá do Galileu Galilei, o Copérnico, o Bacon. Esse pessoal contribuiu para que o método científico prevalecesse sobre a autoridade religiosa que tinha o poder sobre o conhecimento. E muita gente foi torturada